Olá, está começando mais um Pontos de Encontro. Ao meu lado está o vereador André Trindade e hoje vai falar um pouquinho sobre as suas ações. Ele que retorna mais ou menos 6 meses aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, antes secretário municipal de esportes. Falamos um pouquinho desse apanhado geral. É isso, né, vereador? Tudo bem? Como vai? Tudo jóia, uma felicidade muito grande poder falar aqui com os telespectadores da TV Câmara, né, e prestar conta do nosso mandato. Já fazem 6 meses que eu estou de volta nessa nova oportunidade que o povo me deu através do voto de assumir como suplente, né, e tentando fazer o melhor pela cidade, trabalhando bastante, atendendo a população, atendendo os segmentos de classe aqui de Ribeirão Preto e também falar das nossas conquistas que deixamos, né, no período que tivemos no Executivo. Então, é uma grande oportunidade de poder conversar com vocês e com quem está aí nos assistindo. Vereador, vamos falar um pouquinho do aniversário de Ribeirão Preto que aconteceu recentemente, são 167 anos, Ribeirão Preto ganhando aí a Maria Fumaça, nós podemos aqui através dos bastidores falarmos, pena que não deu tempo, o senhor traz aí uma fotografia do antes e agora, como é que é essa história? Conta pra gente um pouquinho. Bom, primeiro, aproveitar a oportunidade dessa semana e poder falar do aniversário de Ribeirão, né? Já cumprimentar Ribeirão Preto pelos seus 167 anos. É um orgulho muito grande nascer em Ribeirão, crescer em Ribeirão e poder servir a cidade hoje na função confiada pelo povo. Então, é uma alegria grande e nós, aqui da Vila Tibério, né, que somos, ter a alegria de ter a Maria Fumaça de volta e agora ela ficou vizinha da Câmara. Ela está aqui no Parque Maurílio Biagi. Mas eu tenho e levei nas comemorações lá uma foto de 1982, onde eu e minha irmã, tenho uma irmã que chama Nádia, a gente estava sentadinho ali com 2, 3 anos de idade na Maria Fumaça, que depois ao longo do tempo se deteriorou, ficou ali no tempo e hoje ela tem uma mini estação que vai poder ser visitada e que foi inaugurada no aniversário de Ribeirão. Eu tirei uma foto no mesmo lugar, depois vou mandar para a TV Câmara o antes e o depois aí, bacana. Dessa relíquia de Ribeirão Preto, que é um ponto turístico agora, né? Então, o aniversário de Ribeirão teve muitas atrações, né? Show da Fafá de Belém, pudemos participar lá, o bolo na Praça 7 de Setembro e a inauguração da mini estação da nossa locomotiva, uma locomotiva do começo do século, né? E que foi doada para Ribeirão Preto pela Companhia Mogiana e que muito tempo enfeitou a nossa Praça Francisco Schmidt. Hoje ela está no Parque Maurílio Biagi, toda reformada, toda com as peças originais, um grande investimento para a memória de Ribeirão Preto, em comemoração a esses 167 anos que merecem e muito ser comemorados. E quando o senhor fala de memória, o que é bacana é que essa juventude agora vai poder, através da Maria Fumaça, que foi restaurada e está aqui conosco agora no Parque Maurílio Biagi, tirar essas fotos e daqui a um tempo fazer como o senhor, né? Mostrar o antes e o depois e mais. Para essa criança, para esse adolescente, vai ficar na memória, né, vereador? Sempre, né? Exatamente. E é um momento histórico que Ribeirão Preto ganha, né? E um fato interessante, né, é que enquanto eu fui secretário de esportes, eu entreguei a pista Ribeirão Skate Park, né? É a nossa pista de skate internacional, vive lotada, que é um advento novo, né, de 2022, que a gente pôde entregar. E a Maria Fumaça, que é histórica, que é do começo do século, está exatamente ao lado da pista de skate. Então, para mim, foi um dia de emoção muito grande, da gente poder relembrar a nossa história, o nosso passado e contemplar o nosso presente e aquilo que é o nosso futuro, daquilo que acontece na cidade. Vou aproveitar o gancho, o vereador foi secretário de esporte na pasta há mais ou menos 2 anos. E tem colhido muitos frutos agora daquele trabalho que o senhor deixou lá atrás, né? Assumindo a cadeira aqui na Câmara Municipal há exatamente 6 meses. Queria que o senhor fizesse um balanço geral e todos esses inícios e essas tratativas que o senhor deixou lá como secretário aqui de Ribeirão Preto de esportes, trazendo agora e colhendo esses frutos, né? É verdade, o governo vem investindo bastante, né, na cidade, não só no esporte, como na cultura, na assistência social, na saúde, na educação. São grandes avanços nos últimos anos e eu tive a felicidade de, depois de ter sido vereador 4 anos, de dar minha contribuição no Poder Executivo, né? E quando você passa no Legislativo e depois vai para o Executivo, esse aprendizado ele é muito didático,
porque muitas vezes o vereador cobra e exige prazos da prefeitura sem conhecer a administração pública. Sem o conhecimento de causa mesmo, né, então, vereador? aqueles que entram na vida pública para querer ajudar, é importante você ter a oportunidade que eu tive e que foi muito valorosa. Eu na secretaria trabalhei muito esses 2 anos para que Ribeirão Preto tivesse conquistas. Não tem nada que é do dia para a noite, porque na gestão pública tudo você tem que garantir recurso, ter um bom projeto, licitar esse projeto para depois ver nascer os benefícios, né? Angariar esses recursos todos, ter todo esse trabalho, né, vereador? É uma etapa, né? Então, nós trabalhamos desde o primeiro dia, quando eu assumi em 2021, para que Ribeirão Preto tivesse mais força no esporte, mais conquistas, para que a população pudesse desfrutar. E está podendo desfrutar ao longo desse tempo de coisas que a gente buscou, recursos, programas, eventos, né? E hoje, tudo que vem acontecendo na Secretaria de Esportes, a gente praticamente deixou licitando ou licitado lá em funcionamento, né? Hoje tem o PIC da terceira idade funcionando a todo vapor. Que inclusive foi matéria hoje do jornal, um grande jornal aqui de Ribeirão Preto, foi uma matéria extensa, ampla, falando da terceira idade e do PIC também. Bacana a gente ver esses frutos sendo colhidos, né, vereador? Exato, hoje também tem os professores das escolinhas, das modalidades, ou seja, é esporte para todas as faixas de população de Ribeirão Preto, desde aquele que está iniciando, que faz o contraturno escolar, até aquele que está na melhor idade e que precisa manter aí uma boa condição de saúde, porque o esporte é saúde. A Secretaria de Esporte é a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde é a Secretaria de Doença. Porque quem faz esporte, quem se exercita, tem um benefício ao longo de toda a vida, né? Deixamos também algumas obras licitando e já em operação. Entregamos a pista de skate, a Estação Cidadania, que é um grande empreendimento. Recentemente está sendo feita a pintura da Cava do Bosque. Olha que bacana. Recurso que a gente buscou junto aos deputados do nosso partido, né? Então, a Cava do Bosque também é uma referência, um equipamento ponto histórico, né? É um ponto até de turismo da cidade, pela história que tem. A Cava completou 70 anos no ano de 2022. Agora também uma obra importante das adaptações para que a Cava tenha auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, o que traz mais integridade para os usuários, para os frequentadores, mais segurança, né? Então essa é a missão do poder público, é criar novas coisas e cuidar daquilo que já existe para que a gente não perca nenhuma conquista. Como é que o senhor avalia essa volta sua, vereador? O senhor era vereador, saiu, foi secretário e agora retorna como vereador. Como é que o senhor avalia? Claro que o senhor já colocou que é importante e teve esse conhecimento, pôde participar do executivo, saber como é que funcionava, mas o senhor estava do lado de cá, né? O senhor passou agora para o executivo e volta para o legislativo. Como é que o senhor avalia aí essa sua volta, vereador? Bom, primeiro que já era um local comum para mim, porque eu tive a felicidade de ser vereador aqui no mandato pleno, o que me honrou muito. E eu tenho certeza que eu dei o melhor de mim para a população que em mim confiou. Eu voltei com essa mensagem do governo, de quem conhece o que está sendo feito pela cidade, nessa separação de poderes, mas podendo dizer como as coisas funcionam. E com isso também, falar com os meus pares, né, eu que sou vice-líder do governo, em relação a projetos importantes. Ou seja, na minha volta, em 6 meses, a gente tirou do papel projetos que há 15 anos Ribeirão Preto necessitava. Por exemplo, o mais importante deles, o plano de lei, parcelamento e usucapião do solo, né? Já aprovamos agora também outra peça do plano diretor, que é o plano de mobilidade, que vai garantir que a diretriz futura de Ribeirão Preto a gente tenha um trânsito mais organizado, mais seguro, mais preparado para receber aquilo que vem pela frente. E essa é a missão do vereador, de ajudar o executivo a organizar a cidade. Então são pautas importantes que a gente pôde atuar. Aprovamos também um financiamento de 300 milhões de reais com o CAF, que é a Comunidade Andina de Fomento, um recurso internacional que vai fazer a cidade melhorar a vida do cidadão ao longo dos anos, no meio ambiente, na cultura, no esporte, também no trânsito, com novas avenidas, com novos equipamentos. Isso é de muita responsabilidade, porque a gente tem que olhar as finanças, se a cidade comporta esses financiamentos e se esse dinheiro que vai ser aplicado muda de fato a vida das pessoas que vão pagar por ele. Porque o financiamento público é a oportunidade da cidade investir e o cidadão pagar ao longo dos anos com o seu imposto. Então eu tenho plena
ciência da minha responsabilidade, do meu compromisso enquanto vereador. E tenho já totalmente readaptado aqui na Câmara. Muito também queria agradecer os servidores da casa que me acolheram tão bem, como sempre, mas muito feliz com o desempenho daquilo que a gente tem votado aqui, que por mais que as pessoas às vezes não busquem informação, são coisas que vão modificar a vida da nossa população ao longo do tempo, né? Ribeirão já tem novas avenidas, novos pontos de ônibus, asfalto novo em muitos bairros, mais moradia, mais oportunidades na educação. Imagine que hoje Ribeirão Preto tem ar-condicionado nas escolas, coisa que não se pensava no passado. Não tinha isso no passado. Inglês da Universidade de Cambridge, a partir da primeira série do ensino fundamental, coisa já que a gente só tinha inserido, né? Na segunda etapa. 2 professores por sala de aula. Então são avanços, né? Já temos hoje 2 UPAs novas em funcionamento, uma UPA licitada na questão da saúde na região do Ribeirão Verde. Agora veio o AME aí, que foi uma luta da cidade também, da nossa classe política. Então, a cada dia a gente consegue colocar um tijolinho para construir essa história e oferecer uma condição de vida melhor para a população. Quando o senhor fala que foi feito um plano agora e passou na casa, o plano de mobilidade, fez e pensou-se também na ciclofaixa, diferente de ciclovia, né? A gente tem que falar isso, por quê? Porque nós temos várias ciclofaixas, né? Como é que ficou essa questão aí, vereador? O senhor pode falar um pouquinho para a gente? É possível? Sim, Ribeirão, aliás, avançou muito nesse modal que é a bicicleta, porque uma por questões ambientais, né? A bicicleta não polui, outra por questões de saúde, né? E a ciclovia, diferente da ciclofaixa, a ciclofaixa é de lazer, né? Ribeirão Preto está licitando a ciclofaixa, e é uma área determinada em pontos esporádicos. Sim. A ciclovia é a que auxilia o trabalhador, o transeunte, aquele que anda pelas ruas, poder chegar nos pontos mais rápido e com segurança. Os corredores de ônibus, e essa semana Ribeirão Preto dá início no último corredor do plano de mobilidade, né, que é o Ribeirão Mobilidade, que é o corredor Costábulo Romano, Castelo Branco. Né? Os corredores de ônibus, eles levam e trazem as pessoas no menor tempo, em vias bem pavimentadas, seguras e com exclusividade para o ônibus. Muita gente não anda de ônibus porque demora muito o ônibus competir com o trânsito da cidade. Se o transporte público é mais eficiente, ele consegue trazer e levar as pessoas em menor tempo, ele passa a ser atrativo para o trabalhador, para aquele que vai estudar, aquele que vai passear. E nesses corredores estão inseridos 56 quilômetros de corredores, tem 42 quilômetros de ciclovias novas em Ribeirão. A partir do momento em que todas as obras estiverem concluídas, esses pontos serão ligados uns nos outros. Então ele vai trazer realmente uma malha de ciclovias na cidade que vai deixar a cidade muito mais segura, confortável e atrativa também para quem quer ir trabalhar de bicicleta. Ribeirão não é uma cidade que tem muitas subidas e descidas, é uma cidade plana, né? Ela favorece esse tipo de modal. O que a gente precisava é desse investimento que está sendo feito e que muitos já estão desfrutando, inclusive. Quando o senhor fala da Avenida Costábulo Romano, vamos lembrar que todas as cibipirunas, todas aquelas árvores vão ser mantidas. Parece que houve um acordo, é isso, vereador? Sim. Para que o munícipe fique mais tranquilo também, né? Em fase a esse corredor de ônibus que vai ser o último implantado agora na Avenida Costábulo Romano. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Não, está correto. É evidente que para você fazer algumas avenidas mais antigas, a cidade tinha população menor, elas precisaram se expandir. A Costábulo Romano já é uma avenida larga, já é uma avenida adaptada aos tempos de hoje, né? Até porque a Ribeirânia foi um bairro planejado, né? Uns bairros que eram os melhores bairros de Ribeirão Preto, e ainda né? Então nos anos 60, quando se fez a Costábulo Romano, ela já era larga e ela já tem um grande canteiro central, né? E o legal da Costábulo é que ela começa num parque, né? E aquele parque também já favorece o uso de bicicleta, inclusive para o lazer. Vereador, Parlamento Regional Metropolitano, o senhor é presidente agora. Olha que honra ter o presidente do Parlamento Regional Metropolitano sendo entrevistado aqui pela TV Câmara. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse belíssimo trabalho, e eu já sei que o senhor, além da frente como presidente, já fez reunião aí. A gente foi eleito agora na última quinzena presidente do Parlamento, muito me honra. Nós sabemos a importância da nossa região metropolitana, das 34 cidades, praticamente 1.700.000 habitantes,
né, nas 34 câmaras municipais, e o nosso papel é envolver os vereadores, o legislativo dessas 34 cidades nos temas mais importantes e relevantes que afligem a nossa região. Tem transporte metropolitano, tem a questão da saúde, por exemplo, os nossos hospitais aqui, o HC, o HE e o Hospital Estadual de Serrana atendem as 34 cidades e também uma faixa até maior do estado e outros estados. Existem problemas comuns daqueles que vêm todo dia das suas cidades trabalhar em Ribeirão, estudar em Ribeirão, auxiliar o crescimento de Ribeirão e depois retornam para suas cidades. Então os problemas da região metropolitana são os problemas também do parlamento, pois o vereador em cada Câmara Municipal ele é o político mais acessível. O vereador é o político mais procurado pela população, porque é aquele que está em contato direto. Que é o porta-voz do município, né, vereador? O deputado também mas sim, o deputado muitas vezes está em São Paulo, está em Brasília. Né? O vereador está no bairro, o vereador está na padaria, o vereador está na avenida. Está no dia a dia do município, né, exato, vereador? Então eu estou substituindo o Maurício Gasparini, vereador também de Ribeirão Preto, que foi um grande presidente, idealizador desse parlamento. A nossa região metropolitana é jovem, tem 6 anos. Muita coisa ainda precisa acontecer para que ela se torne visível na vida das pessoas, mas tanto o Conselho de Desenvolvimento dos Prefeitos, que é presidido pelo prefeito de Batatais, o Juninho Gaspar, quanto o Parlamento Metropolitano, agora presidido por mim, nós vamos avançar com a Agência de Assuntos Metropolitanos, com recurso e orçamento para a gente levar melhorias às nossas cidades e que vai fazer uma região mais próspera, uma região mais com temas unificados e que possam ser a solução para todas as cidades. Vereador, vamos falar na prática o que o Parlamento Regional Metropolitano pode causar na vida do cidadão que mora hoje em Ribeirão Preto. Quando o senhor fala de transporte, quando o senhor fala de saúde, quando o senhor fala de educação, o que tem a ver o Parlamento Regional, quando vocês fazem as reuniões com os prefeitos, o que isso vai interferir? Olha, Jane, o prefeito de Batatais quer uma vaga no HC daqui. Não, mas não é isso, Jane. O prefeito de Serrana, o prefeito de Cajuru, eu quero que o senhor mensure para a gente o que vai modificar no município de Ribeirão Preto. É possível o senhor fazer isso para a gente, a termos didáticos, para que a comunidade entenda a importância desse Parlamento Regional Metropolitano? Claro que é uma conquista do vereador Gasparini, mas também uma conquista sua, que eu tenho certeza que vai colher frutos lá na frente. Queria que o senhor falasse aí um pouquinho, explicasse para o nosso telespectador. Bom, o primeiro benefício é a união de forças desses 34 municípios em poder cooperadamente solicitar recursos para a nossa região. Nós sabemos que no Brasil, o sistema federativo do Brasil, a Constituição de 88, ela municipalizou o problema e federalizou o recurso. Isso. Ou seja, todo o nosso recurso sai daqui, você paga imposto, todos nós pagamos, vai para Brasília e volta muito pouco. E depois você tem que ficar com o pires na mão, o vereador, o prefeito, o deputado, pedindo pelo amor de Deus para se investir em mais leitos de hospital, em mais transporte, em mais educação, em mais elementos que a população precisa. Então, a primeira força do parlamento é a força cooperada de você pedir em nome de 34 cidades. Ou seja, vai uma comitiva em nome, 2 ou 3 em nome desses 34, a força é maior, né, vereador? Quando se fala que vai a Brasília pedir esses recursos, estão indo 34 cidades, né? Então, tamanha a importância hoje desse Parlamento Regional Metropolitano. Ô, Jane, tem prefeito que não é nem atendido em Brasília. Tá vendo? Você pega a cidade de Taquaral, que está na nossa região, tem 2.600 habitantes. A expressão ela é menor. Você pega um prefeito de Ribeirão Preto... Que agora, é 750 mil habitantes, mas você junta ali. Nós, enquanto comunidade, nós temos que ser solidários aos problemas. Sim. Tem gente que fala, mas eu não moro em Guariba. Tá, mas a sua empregada precisa do ônibus todo dia, vem de Guariba, Exato. sai 5 da manhã de lá para vir trabalhar em Ribeirão Preto. Ah, mas eu não moro em Sertãozinho, tá? Mas a gente precisa da indústria de Sertãozinho para que ela possa fomente aqui abastecer as usinas com peças, insumos, para que a gente possa ser a força que a gente é no setor sucroenergético. Sim. Então, nós precisamos pensar como região metropolitana, porque não adianta, Ribeirão não tem limites, não tem aqui barreiras para se entrar e sair de Ribeirão. Se uma pessoa usa Ribeirão Preto para estudar, a nossa universidade é forte.
A nossa região é forte. Não adianta uma cidade boa com as cidades passando apertos aqui, necessidades na região. Os problemas vão recair sobre Ribeirão Preto, que é o polo. Então a gente precisa ter essa visão metropolitana. E muita coisa pode acontecer de forma unificada para que o benefício seja conjunto. Por exemplo... Inclusive, Jane, imagine você, vou falar de um tema simples. Nós temos em Ribeirão Preto a Orquestra Sinfônica, certo, que é de Ribeirão Preto. Quem que precisa socorrer a nossa orquestra? A cidade de Ribeirão Preto. E se a nossa orquestra se tornar metropolitana, em cada aniversário da cidade, essa orquestra se apresentar, ela vai ter ela não vai ganhar mais fôlego? Todos, com certeza. E não vai precisar de ajuda de ninguém, porque então a gente precisa começar a compartilhar as coisas e as riquezas da nossa região, né, do turismo, da cultura, igual o Brodowski, que tem a Casa de Portinari. Que é belíssima, diga-se de passagem. Então a gente precisa... Referência internacional. É uma chance de conversar com os nossos vizinhos e resolver problemas conjuntos da região. E isso se faz politicamente, no âmbito da região metropolitana, seja com os prefeitos, que têm essa responsabilidade, mas também com os vereadores, que são os representantes dessa população que aqui vive. E vamos falar então, um consórcio seria desses vereadores, desses prefeitos, por exemplo, citando aí Brodowski, há pouco tempo teve uma falta de água porque a bomba não conseguia, era muito caro para Brodowski. Há aí um consórcio de várias cidades ali, adjacências menores, mas que pode incluir, pode ajudar ou não? Jane, o material reciclável, custa muito caro eu trazer o equipamento, mas eu posso fazer um consórcio de várias cidades aqui próximas a Ribeirão Preto, que nós temos várias, são 34 no total, trazendo esse benefício. É por aí o caminho, vereador? Exatamente. Aliás, esse tema da água... e também do saneamento básico, é um dos pontos centrais da região metropolitana. Olha que bacana. Porque que acontece? Ribeirão Preto tem hoje quase a universalização total do sistema de saneamento. Certo. 100% de água tratada, encanada na casa de cada munícipe, o esgoto é 100% coletado, 99,8% tratado. O que adianta Ribeirão Preto conseguir, com seus recursos, esses benefícios, se Jardinópolis, São Simão está jogando o esgoto in natura no Rio Pardo? No Rio Pardo. O Rio Pardo passa por todas as cidades da nossa região. Então, ou a gente pensa soluções conjuntas para que um possa apoiar o outro nessa solução. Outro problema é o aterro. Igual Ribeirão não tem aterro sanitário. Não. O lixo de quase toda a região vai para onde? Guatapará. Então, será que a gente não pode ter um aterro do Estado ou um aterro numa região mais apropriada? Questões do aeroporto. Toda a região usa o aeroporto de Ribeirão Preto. Então, as cidades não estão pedindo para ter cada cidade um hospital, mas para que abra-se mais leitos no HC, para que eles possam mandar aqui o paciente de alta complexidade e que ele seja atendido e não fique lá sofrendo no pronto-socorro de cada cidade. Então, são muitos os temas, muitos os desafios conjuntos que a nossa região tem que vencer e ela precisa da colaboração dos vereadores das 34 câmaras. E quando o senhor fala de transporte, esse transporte que aquela pessoa que mora lá em Guariba vem para Ribeirão Preto, ele pode ser um transporte intermunicipal? Como é que funcionaria, vereador? Hoje, Ribeirão tem os seus interesses com transporte e a região tem outros interesses. Né? Como eu disse, tem muita gente que vem trabalhar e estudar em Ribeirão Preto. Né? Hoje, as empresas que operam na nossa região são 5, 6 empresas diferentes. Né? Tem diferença de preço de tarifa, tem diferença da gente não ter uma estação intermunicipal, suburbana. Né? Então, as soluções do transporte metropolitano também é um desafio latente nas discussões do parlamento. Quando o senhor fala de saúde, é importante falarmos também. Nós temos um polo que é o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é uma referência na América Latina. E muitas pessoas sendo atendidas. E quando o senhor fala dessas 34 cidades, também dar esse suporte para essas 34 cidades. Claro que todas são atendidas, mas como o senhor falou, às vezes fica um paciente não agonizando, mas um paciente com a falta de estrutura, com a falta de vaga, e ele precisa ter essa vaga. Então, teria também, através do Parlamento Regional Metropolitano, essa facilidade, vereador? Não, facilidade não tem. Até porque a maior dificuldade, inclusive, dos prefeitos. O que se pede é maior investimento.
Não, facilidade que eu digo de maiores leitos. Então, seria essa força de vocês? Isso é uma luta. Nós temos que unir força mesmo e usar o parlamento, usar o Conselho de Desenvolvimento para cobrar os governantes que estão com o recurso na mão, os recursos do Estado, no caso o governador, o secretário de Saúde, que atenda a região metropolitana, porque vai ser difícil ele atender 34 prefeitos separados. Mas se ele atende o prefeito de Batatais, que é o nosso presidente, esse prefeito vai levar o pleito de todas as outras cidades. Sim, as demandas, para que elas possam ter percentualmente o número de vagas a contento, porque a gente nunca sabe quando vai ter um paciente. Uma vida salva já valeu todo o esforço. Com certeza, vereador. E na cidade pequena, Jane, eu ouço muitos prefeitos também que a gente participa das reuniões, né? Eu, como presidente, participo do Conselho de Desenvolvimento. O prefeito da cidade menor, ele é acessado a todo momento. E quando a pessoa está lá, dele, no cafezinho, a pessoa bate na porta do prefeito. Prefeito, minha mãe está morrendo no posto de saúde, eu preciso transferi-la para Ribeirão. Né? Não que Ribeirão seja responsável, mas as estruturas do Estado estão em Ribeirão, estão no Hospital de Batatais e no Hospital de Serrana, que tem aberto esses leitos. Né? Então, Jabuticabal também tem colocado à disposição leitos, e a gente precisa cada vez mais lutar por esses recursos, e como eu disse, de forma cooperada a gente tem muito mais força. Vereador, que bacana esse papo com o senhor. Queria que o senhor fizesse assim um balanço de todo esse seu trabalho. Você que é jovem, mais ativo, fala com propriedade, com segurança. Jane, qualquer tema, viemos aqui sem proposta nenhuma, falamos o que você quiser, da forma como você quiser, e isso é gostoso. Mostra o serviço, mostra a competência, mostra o carinho, o respeito com os seus eleitores, com a nossa Ribeirão Preto, com os nossos munícipes e de toda a região também, através desse brilhante trabalho que o senhor está à frente hoje do Parlamento Regional Metropolitano. Queria que o senhor fizesse rapidamente um balanço geral e convidá-lo mais vezes para vir aqui. E na próxima a gente vai colocar a foto, sim, para mostrar a importância que tem em Ribeirão Preto, a importância do resgate da nossa cultura e da nossa história, né, vereador? Muito legal, uma oportunidade grande, né? Nem sempre a imprensa convencional divulga as nossas ações. Pelo contrário, às vezes omite as nossas ações, não sei até com qual interesse. E nós precisamos publicizar o trabalho que é feito. Né? É importante falar o que vocês estão fazendo. Está aqui, sem medo, sem respaldo nenhum. Jane, falo qualquer assunto, isso é bacana. É muito bom. E a TV Câmara nos dá essa oportunidade. Eu tenho plena consciência do meu papel como vereador, que eu fui eleito para trabalhar pela população. É um privilégio poder trabalhar pela cidade. Né? Não é fácil chegar até aqui, a gente tem que ter feito algo por alguém lá fora, mas quando a gente chega aqui, a gente tem 702 mil patrões. Todo mundo que paga imposto, paga inclusive o meu salário. Né? Então eu tenho que dar satisfação, contento com o trabalho. Atendo no gabinete, quem vier na Câmara aqui, quiser agendar com a gente, atendo no meu escritório na Vila Tibério, trabalho no dia a dia, sou visto pela cidade trabalhando, e é para isso que eu fui eleito. Então, eu agradeço a oportunidade de poder servir Ribeirão Preto, como eu disse, principalmente na semana do aniversário da cidade. E o político, ele tem que ter duas coisas, né, Elisão? Aquele que foi eleito. Ele tem que ser útil e consciente. Se ele trabalha, se ele atende as pessoas, ouve e busca soluções, ele já tem a sua utilidade dentro do exercício do mandato. E se ele é consciente, ele não engana as pessoas, ele não mente para as pessoas, ele não fala aquilo que não dá para fazer. Ele não retarda um sonho da pessoa. Não ilude as pessoas. Não ilude, isso. Porque a gente não tem esse direito. Porque a expectativa da pessoa sempre é grande. Todo mundo quer viver num lugar melhor, viver em condições melhores, ter o serviço à disposição. Tudo tem seu tempo. Principalmente depois que eu passei no Executivo, eu vi ainda mais que as coisas têm que ser perseguidas. As coisas têm que ser lutadas para que a gente possa, com responsabilidade, sendo útil e consciente, entregar cada dia uma cidade melhor. Então isso leva tempo, isso dá trabalho, mas precisa ser feito e feito dessa forma. Sensação de dever cumprido, vereador? Olha, eu que sou filho de manicure e de serralheiro, com muito orgulho, meu pai é metalúrgico, né? Minha mãe sempre trabalhou, e eu e minha irmã, a gente trabalha desde cedo. Eu, no primeiro mandato aqui, eu já tinha a satisfação e o sentimento de dever cumprido.
a população me deu a oportunidade com votos de ser o primeiro suplente, estar aqui de novo, né? E enquanto eu tiver a confiança dessas pessoas, nós vamos procurar dar a nossa contribuição, como cidadão ou como quem tem mandato eletivo. Mas eu sou, como nascido em Ribeirão Preto, cresci em Ribeirão Preto, extremamente realizado em poder já ter dado alguma contribuição para a minha cidade. Enquanto as pessoas acharem que eu devo e tiverem esse anseio, né, eu quero ser porta-voz dessa vontade, exercendo os mandatos que me forem confiados aqui. E quando também acharem que a minha missão já está cumprida, eu já estarei extremamente satisfeito em poder ter ajudado. O senhor falou muito na cidade de Ribeirão Preto, nessas investidas que nós tivemos agora, aniversário de Ribeirão Preto essa semana. Queria que o senhor falasse um pouquinho da Vila Tibério, desse berço que é a Vila Tibério e das inovações que está tendo e acontecendo também na Vila Tibério, né? Aliás, é uma felicidade falar da Vila, porque nesse meu retorno, há um mês atrás eu aprovei uma lei que ela faz uma correção numa lei anterior do meu colega André Luiz, que foi vereador aqui também, que também é da Vila Tibério. Uhum. Como a Vila Tibério não tinha data de fundação conhecida, as festividades do aniversário da Vila Tibério se davam em novembro. E através de um trabalho de conclusão de curso, através de uma monografia, uma pesquisa, foram encontradas escrituras que as terras doadas à Vila Tibério pelo Tibério Augusto de Garcia Sene, que é o fundador da Vila Tibério, se deram no dia 10 de junho, há 130 anos atrás. Olha isso, 130 anos atrás a Vila Tibério ia iniciar aí, isso. Ia existir. Então, no último dia 10 de junho já foi comemorado no dia correto, através de uma lei que consta do calendário oficial do município, uma lei de minha autoria, corrigindo essa data dessa Vila Tibério que a gente ama tanto. A Vila é o bairro mais velho de Ribeirão Preto. Eu nasci na Vila Tibério. Eu batizei na Igreja Nossa Senhora do Rosário, eu estudei no Cia Junqueira, eu trabalhei na Diederiksen, eu reabri a sede do Botafogo na Gonçalves Dias, eu fui presidente do Poliesportivo, morei na Vila Tibério, ganhei eleição na Vila Tibério. Quando eu ganhei eleição, eu morava numa casa simples de fundo, na Rua Luiz da Cunha, e os vizinhos todos ali ficaram muito felizes de emergir um filho da Vila Tibério para o Parlamento Municipal. Mantenho meu escritório na Vila Tibério, hoje eu tenho comércio na Vila Tibério. Então, nesses 130 anos da Vila Tibério, dentro desses 167 anos de Ribeirão, é impossível separar essa história, né? E entre o aniversário da Vila Tibério, que é dia 10, ao aniversário de Ribeirão, que é dia 19, aí, para completar, tem o meu aniversário, foi dia 11. Olha, né? Parabéns, vereador. Então, agora, eu brinco que junho ganha bastante. A festividade no âmbito da minha família, do meu bairro, da minha cidade, estão garantidos. Com certeza. Vereador, muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco e que o senhor venha mais vezes trazendo aí todas as suas iniciativas, todas as suas ações e trazendo aí melhorias para Ribeirão Preto. Eu que agradeço, convidar a população para comparecer à Câmara para acompanhar o trabalho dos vereadores, para assistir a TV Câmara e poder ouvir aqui os feitos. Tem muito vereador trabalhando muito por várias pautas e regiões da cidade. E é uma alegria muito grande poder servir a minha cidade. Parabéns, Ribeirão, 167 anos. Bem, e fazendo um convite para vocês, todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 18 horas, aqui mesmo na Câmara Municipal, você pode participar, conhecendo o seu vereador, conhecendo a história de Ribeirão Preto e o que está acontecendo em Ribeirão Preto. As sessões ordinárias a partir das 18 horas. Você é nosso convidado. O ponto de encontro vai encerrando por aqui e a gente volta amanhã, se Deus quiser.